Amém, amém. Você pode se assentar no seu lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis. Estou um pouquinho ruim da garganta, mas você pode dar glória a Deus, que é de graça aqui, viu? Você pode dar aleluia, que é de graça aqui. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado por essa presença que invade esse lugar. Aleluia. Amém. O tema que nós vamos ministrar essa noite é porque as lutas me cercam. Poxa, pastora, a senhora fala que Deus está aqui e vem com esse tema, porque as lutas me cercam. Tudo que eu menos quero ouvir é sobre luta, porque eu tive uma semana de luta, eu tenho tido luta. E tudo que eu menos quero ouvir é sobre luta. Ninguém gosta de luta. Mas tem lutas que são necessárias. Elas só não precisam cercar você. Amém? Elas só não precisam cercar você, mas tem lutas que são necessárias. Mas eu creio que essa noite você vai sair de qualquer luta no nome de Jesus. Amém? Gênesis 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, e levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Olha que interessante, essa parte aqui é a parte do chamado de Abrão. Abrão foi chamado a sair da sua terra, e todo mundo sabe que ele foi para uma terra desconhecida, porque o Senhor iria mostrar para ele qual é a terra. Mas interessante é que o Senhor deu um comando, e todo mundo já sabe que Abrão saiu não totalmente de acordo com o comando do Senhor, porque ele levou Ló, e era para ele sair sozinho. E no meio do caminho, o que Abrão teve? Uma luta, uma desavença com Ló. O Senhor chama Abrão, e Abrão, no meio do caminho, antes de chegar na cidade a qual o Senhor iria mostrar, ele tem uma luta com Ló, uma desavença com Ló. E lá na frente, quando Ló se retira, aí o Senhor vai e verbaliza a promessa de Deus sobre a vida de Abrão. Lá no capítulo 13, no versículo 14,
Diz assim, ó: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Então nós vemos o chamado de Abrão, só que a verbalização da promessa só vem depois que ele cumpre exatamente aquilo que o Senhor pediu. O momento que ele está só. A palavra de Deus diz assim: quando Ló se aparta de Abrão, aí o Senhor vem e fala: agora você pode olhar para todos os lados. Todos os lados. É essa terra que o Senhor vai te dar como promessa, que o Senhor vai te dar como herança. Então nós vemos um chamado. E entre o chamado e a verbalização da promessa, nós já vemos Abrão passando por um problema, porque ele mesmo causou esse problema. Despercebido, levou Ló junto. Depois da verbalização da promessa, Abraão tem toda uma caminhada até o cumprimento da promessa, que é a sua descendência. E como todos sabem, Abrão, de novo, da verbalização da promessa até o cumprimento da promessa, ele erra por inúmeras vezes. Abrão mente, Abrão se precipita e tem um filho que não é o filho da promessa, mas mesmo assim Deus não abandona aquela criança. Mas até o cumprimento da promessa, Abrão tem algumas lutas. E as lutas é com ele mesmo. É com ele mesmo. Mas Deus cumpre cada promessa que ele diz, né? Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de todas as gerações. Eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. E eu acho lindo isso, porque isso fala de um Deus que não nos abandona em nenhuma situação. Nós vemos um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que vê a luta que nós passamos, que já sabe o momento que nós vamos vencer a luta, que já sabe o momento que a provisão vai chegar, que já sabe o momento que a promessa vai se cumprir. Nós vemos um Deus que dá direção, um Deus que dá provisão, um Deus que cuida de cada detalhe. Por isso que Tiago vai dizer assim, que nós temos por motivo de muita alegria passar por algumas provações. Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela gera perseverança. Amém? E quem persevera vê a promessa de Deus se cumprindo. Amém? Mesmo diante de tantas lutas e de tantos erros, Abraão foi considerado o pai da fé. Amém? Porque foi para isso que ele foi chamado. Mas resumindo, nasce a sua descendência. E tem Jacó. E de Jacó nasce a nação escolhida para ser uma nação modelo, chamada Israel. Deus simplesmente cumpre exatamente aquilo que ele havia dito. Ele chama um homem, e é nesse homem que ele chama, que ele libera uma promessa. É nesse mesmo homem que ele chama que começam os problemas. Como assim? O problema que Israel tem até hoje iniciou quando Abrão foi deitar com Agar e teve Ismael. Imagine aí, 2 filhos do mesmo pai, um escolhido e o outro se sentindo rejeitado. Mas às vezes é assim dentro de casa, né? São 2 irmãos, um se sente muito amado e o outro se sente que não é muito amado. E ali pode começar um conflito. Só que o que acontece?
Israel foi a nação escolhida para ser uma nação modelo. Amém? Mas uma nação que, além de ter problemas hereditários, uma nação com problema pessoal também. Abra lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo 5. Cinco 22. E depois de 6, de 1 a 5, diz assim, 5:22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirige ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Se Deus não revoga uma promessa que Ele mesmo fez, imagine Satanás. Satanás, ele não pode revogar nenhuma promessa que o Senhor fez, ainda que as lutas te cerquem. Amém? Ainda que as lutas te cerquem. Imagine, esse povo estava escravo, e quando alguém é liberto, sai feliz da vida. E a palavra de Deus diz isso, que o povo de Israel, essa nação que teve a promessa de surgir desde a vida de Abraão, essa nação sai caminhando triunfantemente. Eles saem felizes demais caminhando. E o que acontece? Deus fala: agora eles irão ver quem é o Senhor. Vai lá em Êxodo 14, versículo de 10 a 16. Acompanha comigo que eu só estou na introdução, tá, gente? Êxodo 14, de 10 a 16. O 10 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Vamos ler até aí? Olha que interessante. O povo viu a poderosa mão de Deus libertando eles, e a palavra de Deus diz que eles caminhavam triunfando. De repente, eles avistaram de novo os egípcios. Só de avistarem os egípcios, eles rapidamente começaram a murmurar. Começaram a falar: meu Deus, foi para isso que nós começamos a triunfar, Moisés? Lá não existia túmulos para nós morrermos naquela escravidão. E eu acho lindo como Deus nos conhece. Porque o povo de Israel começou a murmurar antes mesmo
do problema acontecer. Porque eles começaram a murmurar e rapidamente o Senhor disse para eles assim: ô Moisés, não é para clamar a mim. Diga ao povo que continue no mesmo ritmo. Levanta o cajado que você tem na mão. Quando você levantar, tudo vai dar certo. Antes mesmo do problema chegar, o povo já começou a murmurar. E eles poderiam agir diferente, porque eles viram a vitória diante deles. Eles viram a vitória diante deles. Deus, Ele deseja que a gente triunfe em cada detalhe da nossa vida. Isso é tão certo que quando o Senhor fez o homem, Ele disse que o homem iria dominar tudo. Que era desejo de Deus que Ele dominasse aquela terra, que Ele dominasse aqueles animais. É desejo de Deus que nós possamos usufruir do melhor que existe hoje. Mas entenda, por que Israel passou por tanta luta? Se é para mim e para você dominar, se é para mim e para você usufruir de tudo que o Senhor já fez, por que nós passamos por tantas lutas? Simplesmente, cada luta tem um propósito. Ah, pastora, isso eu sei. A luta, ela revela quem é eu e você. A luta, ela revela aonde é que nós estamos firmados. A luta, ela revela que estrutura que existe em mim e em você. A luta, ela traz um alinhamento aonde não existe alinhamento. A luta, ela traz a visão para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Pastora, você está exaltando a luta? Não estou exaltando a luta. Até porque em qualquer luta o Senhor deseja que o nome dele seja glorificado. Amém? Mas por que esse povo passou por tanta luta e tantas vitórias como eu e você? Simplesmente porque eles não estavam firmados em Deus. Como assim? Lá em Êxodo 13, o Senhor fala assim, ó, no versículo 17: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Olha que interessante. Deus, Ele sabe do início, do meio e do fim. O povo tinha acabado de ser liberto, tinha acabado de receber uma vitória. Aí o que Deus faz? Não manda eles para o caminho mais fácil, como muitas vezes eu e você quer ir. Porque o que o Senhor diz? Se eles forem por esse caminho mais curto e acontecer alguma situação, eles podem querer voltar para a escravidão, podem achar aquele lugar melhor. E de fato foi isso que aconteceu. Mas por que eles não voltaram? Quando eles viram, e a palavra de Deus diz que eles estavam preparados para lutar. Mas quando eles viram a luta, quando eles avistaram de novo um problema, o que eles fizeram? Eles pensaram em voltar. Só que eles estavam em um caminho mais longo. Deus conhece eu e você. Deus conhece eu e você. O povo de Israel passou por tanta luta, porque não permanecia constante nunca. O povo de Israel passou por tanta luta, porque não era um povo firmado em Deus em nenhuma das lutas. Porque todas as vitórias que eles ganhavam, no primeiro problema seguinte eles murmuravam. No primeiro problema seguinte, em vez deles lembrarem da vitória que eles tiveram, em vez de falar assim, o mesmo Deus que nos ajudou na vitória passada é o mesmo Deus que vai nos ajudar aqui, não, eles murmuravam. Eles começavam a perguntar: por que, Deus? O que é que nós estamos fazendo, Deus?
E a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida é que o nome dele seja glorificado. E para que o nome de Deus seja glorificado, você precisa estar firmado em Deus. Amém? Pastora, o que é firmado em Deus? Estar firme em Deus. Firme significa imóvel, seguro. Aonde é que eu fico firme em Deus? É estando na igreja, é congregando. Isso é consequência da sua firmeza. A firmeza em Deus, a palavra de Deus diz que firmes, o dicionário diz que firmes é estar assentado, é estar seguro, é estar imóvel, é não sair daquele lugar por circunstância nenhuma. Então, firmado em Deus começa no seu coração. O seu coração precisa estar assentado em Deus. As lutas cercaram Israel, e não foi uma luta, foram várias lutas, porque eles ainda não estavam firmes em Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eles não estavam firmes em Deus. O coração deles não estava assentado em Deus. Como é que eu sei que uma pessoa não é firme em Deus? Em duas circunstâncias. Guarda isso no seu coração. Quando é que uma pessoa não é firme em Deus? Primeiro, quando ela cogita entre dois pensamentos. 1 Reis 18, 21, você não precisa abrir, mas lá vai falar assim: não cogitais entre dois pensamentos. Uma pessoa firme em Deus, ela não cogita entre dois pensamentos. Amém? Porque ela está firme em Deus. E se o pensamento dela é em Deus, se o que ela ouviu primeiro de Deus não oscila, ela é uma pessoa que está caminhando para se tornar firme em Deus. O que acontece com essa geração? Você está firme aqui. Do nada aparece um vídeo na televisão e você fica: será? Será? Você não vai ter resposta para tudo. E você não precisa ter resposta para tudo para você ficar firme em Deus. Porque Abrão, quando saiu da sua terra, ele não sabia qual era a terra que ele ia. Ele não tinha resposta para tudo. Amém? Ele tinha uma firmeza de obedecer e confiar em Deus. Então a primeira coisa de uma pessoa firme, ela não cogita entre dois pensamentos. Pode passar o vento, pode passar uma ideia nova. Tem gente que está firme em Deus, mas aí vai lá no Instagram, alguma coisa está dando certo para alguém, aí ela muda: não, quer saber, eu não vou mais fazer isso não, agora eu vou fazer aquilo. Mas Deus te disse para tu fazer aquilo? Nem tudo que é de Deus para você. Às vezes é de Deus para o seu irmão. Uma pessoa que está firme, a segunda característica de uma pessoa firme é que ela não muda nas suas necessidades. Ela não muda diante das necessidades. Ela não se distancia de Deus diante das necessidades. Ela não se distancia da casa de Deus diante das necessidades. As circunstâncias não tiram a firmeza e a constância dela. Sabe por quê? Porque Filipenses vai dizer assim, ó, que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. A palavra de Deus nos diz que você vai ser cercado por lutas, mas que você vai ter aflições, mas que você pode manter um bom ânimo. Amém? Porque Ele já venceu o mundo. Então, uma pessoa firme, ela não muda diante das necessidades, porque as aflições, elas não são fixas. As estações, elas passam. Amém? E você continua caminhando. Paulo vai dizer assim, ó: sejam firmes e constantes. Firmes, que não mudam em si mesmo. Constantes, que não mudam por causa dos outros acontecimentos. Sejam firmes
e constantes. O que aconteceu com o povo de Israel? Não era firme nem constante. Não existia uma gratidão, mas murmuração. Por que, meu Deus? Por que isso? Por que não deixou a gente morrer escravo? Interessante que Deus chamou Abraão. Deus se tornou pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se moveu e se mostrou várias vezes para o povo de Israel. E mesmo assim, diante das lutas, Israel se comportava como filho órfão de pai vivo. O que é um órfão desamparado? Quem é o pai? É Deus. Deus está vivo. Mas quando você não está firme em Deus, você se comporta como um órfão, um desamparado. Mesmo diante de Deus que está vivo. Porque Deus não desamparou Israel em nenhum momento. E todas as lutas, Israel apareceu como um desamparado. Em vez de falar, Abba Pai, Paizinho, eu entendo que o Senhor tudo podes fazer. As lutas nos cercam, enquanto nós não nos tornarmos firmes em Deus. Amém? Enquanto nós não nos tornarmos firmes em Deus. E o interessante, o que é um órfão de pai vivo? É igual aquela parábola do filho pródigo. Abra em Lucas. Abra em Lucas. Lucas 15. Lucas 15. Do 25 ao 31. Olha o que diz a palavra de Deus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata os novilhos gordos para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando não estamos firmados em Deus. Nessa parábola existia dois filhos órfãos. O que saiu de casa, que era o pródigo, e o que ficou dentro de casa. Sabe por quê? Porque os dois tinham um pai vivo. Não era assim? Só que o pai que representa Deus teve que ir atrás dos dois filhos. Do que saiu, ele foi atrás no meio do caminho para recebê-lo de volta. E dentro de casa ele foi atrás do outro filho que estava com raiva porque seu irmão voltou. Porque ele diz assim: Senhor, eu fiz tudo certo, eu não te desobedeci. Eu não te desobedeci. E esse que te desobedeceu recebe toda a honra. A luta desse jovem era isso. Não se sentia honrado ali. Não entendia que as bênçãos já era dele. Porque
o Pai, que é Deus, diz assim: meu filho, você está sempre comigo. O que é meu é seu. Sabe o que Deus está falando aqui? Deixa eu explicar para você. É o que aconteceu com o povo de Israel e o que acontece com cada um de nós. Nós achamos que nós estamos protegidos porque nós fazemos tudo certo. Senhor, porque eu estou passando por essa luta, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa honesta. Senhor, porque eu estou passando por essa luta, eu oferto na tua casa, eu sou dizimista. Esse filho era assim: Senhor, eu faço tudo certo. Ele construía os próprios muros de proteção dele. Ele construía os próprios muros de proteção dele. Antes da proteção, o que nos protege é o que nós fazemos com amor e com alegria. Amém? E amor e alegria em Deus exige relacionamento. Várias lutas que Israel passou, ele não passou porque eles estavam fazendo as coisas erradas. Porque você pode fazer as coisas certas com o coração distante da vontade de Deus. Você pode fazer as coisas certas sem estar com o coração alinhado à vontade de Deus. Você pode fazer as coisas certas só para ser protegido e só para ser abençoado. Mas Deus não troca a bênção do relacionamento com Ele por uma bênção material. Deus não troca. Deus não troca. Sabe por quê? O pai fala assim: meu filho, como é que eu não te dei nada se toda a bênção está em mim e você está comigo? Tudo que é meu é seu. Quando nós pensamos na bênção, na proteção, tem problema? Então, quando eu devolvo o dízimo, dou a minha oferta e faço tudo certo, Senhor, eu não estou protegida, eu não estou fechando as portas para Satanás não entrar? Não, não é isso. O problema é você fazer isso pensando nisso. Não é o que nós fazemos que nos protege, é como nós fazemos que nos protege. Amém? Não é o que fazemos. Deus fala de dependência. Deus fala de dependência, não é o que fazemos, é como fazemos. Sabe por quê? Porque se o teu coração estiver firme em Deus, tu não vai fazer pensando que o devorador vai entrar. Tu não vai fazer pensando que o cortador vai entrar. Tu vai fazer de livre e espontânea vontade, porque tu tem um relacionamento com o teu pai. A palavra de Deus diz assim, que pode ter vigia, mas se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Não é assim? Deus não está falando ali que não tem que ter vigia. Ele está falando que tem que ter vigia. Só que nós não podemos confiar no vigia, porque quem guarda mesmo é Deus. Você não tem que confiar no que você faz. Você tem que confiar naquilo, como é que você está fazendo. Amém? Porque se o nosso coração está firme em Deus, as boas obras, elas virão espontaneamente, elas farão parte do nosso ser. Porque quando eu estou firme em Deus, eu recebo vestes novas. Quando eu estou firme em Deus, eu não peco, porque esse filho, ele pecou por quê? Porque ele não amava o pai, ele não se relacionava com o pai. Os dois queriam só as bênçãos do pai. Amém? Se eu sou filho, eu não tenho que correr atrás de bênção, porque as bênçãos já é direito meu e já é direito seu. O problema é que nós caminhamos como órfãos de pai vivo. E aí as lutas nos cercam. E a gente fica perguntando, mas Deus, eu construí esse muro de proteção. Eu construí esse muro de proteção. Eu fechei a brecha. Quando você está firme em Deus, você caminha para perto de Deus espontaneamente. Você faz as coisas certas espontaneamente. E quando vem alguma luta, você fala, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Quando vem a luta, você fala, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Quando vem a luta, você diz: Senhor, eu decidi me esconder no esconderijo do Altíssimo, mal algum tocar na minha vida. Mas se você inverter os fatores, você vai ficar perguntando por quê? Não é pelo seu muito fazer certo que você é protegido. É porque existe um Pai de amor. Amém? Existe um Pai de amor que deseja se relacionar com você. Amém? Todas as vezes que aquele povo passou por luta, e que quantas lutas nós passamos, tudo na nossa vida tem um propósito. Romanos vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus, Ele usa até as lutas para promover você. Amém? Para promover você a imagem e semelhança dele. Amém? Glória a Deus. Abra em Jeremias. Jeremias 17. Antes de ser abençoado, antes de criar muros de proteção, a palavra de Deus diz em Jeremias 17, de 5 a 8, assim, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha o que a palavra de Deus diz. Você pode escolher ser maldito, amaldiçoado, ou você pode escolher ser abençoado. Você pode escolher ser amaldiçoado, mas você pode escolher ser abençoado. E a palavra não fala que você vai ser abençoado se você construir os seus muros de proteção, mas você é abençoado pela primeira escolha que você faz. A palavra de Deus diz assim, que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Confiar é se colocar aos cuidados de. O que a palavra de Deus está dizendo? Está usando uma árvore como modelo. A árvore não fica ansiosa. Amém? Quem é que fica ansiosa? Pessoas. E o que a palavra de Deus está dizendo? Abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor. Essa pessoa que colocou-se nos cuidados do Senhor será como uma árvore plantada. Amém? Plantada junto às águas. Será como uma árvore plantada junto às águas. Vai vir um dia do calor, mas ela vai continuar do mesmo jeito. A palavra de Deus está dizendo, essa árvore que é uma pessoa, ela não vai ficar ansiosa. E mesmo que aconteça alguma coisa, em qualquer tempo, ela vai continuar dando frutos. Sabe o que eu vejo nesse texto? Lutas. Porque quando fala assim, ela não temerá quando chegar o calor, quando chegar o dia difícil, quando
quando começar a esquentar, ela não vai temer quando a luta chegar. E mesmo em meio à luta, as suas folhas permanecerão verdes. E mesmo em meio à luta, porque ela confia no Senhor, ela vai continuar dando frutos. As pessoas que estão firmes em Deus, elas confiam em Deus. E as lutas não cercam elas. As lutas não paralisam elas. As lutas não matam elas. Quando eu coloquei essa plantinha, não tinha nenhuma raiz, faz 2 meses. Ela está cheia de raiz, porque ela está dentro das águas. Amém? Ela pega sol, ela pega dia ruim, mas ela permanece bonita. Amém? E assim somos nós, se confiarmos no Senhor. As lutas, elas não irão nos cercar, mas elas passarão, porque abençoado é aquele que confia no Senhor. Amém? Então quem é protegido é aquele que confia no Senhor. Quem é protegido é aquele que confia no Senhor. E quem é que confia no Senhor? É aquele que está seguro no Senhor. Amém? Sabe por quê? As lutas, elas ferem. As lutas fazem a gente pecar, porque as lutas, elas mostram todas as nossas fragilidades. O povo de Israel estava andando, triunfando, de repente veio a luta. Quem é você na hora da luta? Porque o povo de Israel murmurava, o povo de Israel esquecia quem ele era. Amém? Glória a Deus. A confiança não é uma palavra. Eu confio em Deus. A confiança é uma construção. Eu me colocar aos cuidados dele. Por que é uma construção? Você não se coloca aos cuidados de quem você não conhece. Você não se coloca aos cuidados de quem você não confia. Você não se coloca aos cuidados de quem você não se entrega. As raízes dessa planta não nasceram da noite para o dia. Faz 2 meses que elas estão mergulhadas lá. A sua confiança em Deus é uma construção diária. E a maioria das vezes essa construção, ela é construída nos dias de luta. Pastora, como assim? É porque você não tem tempo. Mas no dia da luta, você arruma tempo. Você arruma tempo para orar. No dia da luta, você arruma tempo para jejuar. No dia da luta, você arruma tempo para buscar um líder, para conversar com alguém, para pedir conselho. No dia da luta, você para tudo o que está fazendo e fala, não, agora eu vou me ajeitar. No dia da luta, você para olhar para Deus, que está todos os dias do seu lado, só que você não tem tempo para olhar para Ele. No dia da luta, você para lembrar, meu Deus, Deus já fez tanta coisa na minha vida. Porque o seu dia estava tão corrido que você nem percebeu. No dia da luta, você para ver de fato quem você é. Amém? Infelizmente nós somos moldados pela resistência. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a orar no dia da luta. Porque no dia que não tem luta, nós oramos se der. Quantas vezes você vai dormir até sem orar? Quando você viu, cochilei. Mas quando você está preocupado, você coloca o seu joelho no chão e você chora. Pastora, não está certo. As lutas doeriam menos em você se você tivesse uma vida diária com Deus. As lutas doeriam muito menos em você, feririam muito menos você, se você tivesse tempo de oração, de jejum, de leitura da palavra. Mas sabe por quê que nós não temos? Porque nós se dedicamos àquilo aonde o nosso coração está firmado. Aonde o nosso coração está firmado. Só que confiar no Senhor é uma construção.
é uma construção. E por que que as lutas vêm? É só para o nome do Senhor ser glorificado? Não. As lutas vêm porque ninguém nessa terra pode viver sem propósito e distante do propósito. Porque eu e você nascemos com propósito. Quantas pessoas o Senhor já chamou para ministério? O Senhor já falou que você vai pregar. O Senhor já usou você. E você se decepcionou e você não está cumprindo o que você foi chamado para fazer. Sabe que dia que você vai cumprir? Quando chegar uma luta. Pastora, está repreendido. Pois é, Jonas, ele foi chamado. O que ele fez? Fugiu. Fugiu por quê? Porque não concordava com Deus. Onde é que ele foi parar? Dentro de um peixe. Dentro de um peixe. Teve que ter uma luta para quê? Para reconhecer diante de Deus que ele precisava cumprir um propósito. Deus não vai permitir que ninguém viva sem propósito e distante do propósito. Deus poderia deixar ele ir. Deus poderia salvar o povo de Israel e não deixar passar por luta nenhuma. Poderia. Quando a gente aprende o nosso lugar e a nossa posição, as lutas não cercam mais a gente. Amém? Mas enquanto nós não aprendemos, as lutas nos ferem. Amém? Como que as lutas podem não me cercar? Quando é que as lutas vêm como um vento passa e elas não me cercam? Quando eu entendo que tudo Ele pode. A segunda coisa, quando eu deixo a minha fé ir além. A terceira coisa, quando eu me rendo aos planos de Deus. Salmos 27, 14, o louvor pode subir aqui. Salmos 27, 14. Salmos 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Quando é que as lutas elas não irão me cercar mais? Quando eu entender que tudo Ele pode. E às vezes para mim entender isso eu vou precisar ser curado. Quando é que as lutas não me cercam mais? Entenda, eu não estou dizendo que você não vai ter luta. Eu estou dizendo que você não vai viver dentro de uma jaula. Amém? Não estou dizendo que você não vai usufruir das coisas. Mas você vai ter autoridade para dizer: aqui não, Satanás, aqui tu não toca. Porque eu estou firmado no lugar certo. Porque eu sei ouvir e obedecer. Quando Deus permite, Deus é um bom pai. Amém? Deus é um bom pai. Quantas vezes essa mulher ou esse homem está dentro de casa dizendo assim: muda, vai para a igreja comigo, muda, seja transformado. E aí você nem liga. Aí quando a luta vem da separação, em um estalar de dedos você muda. Em um estalar de dedos você muda. Porque a luta chegou. E quando a luta chega, a gente arruma tempo, a gente arruma mudança, a gente faz qualquer coisa, mas a luta precisa chegar na tua porta. A luta precisa chegar na tua porta. Se você caminhar diariamente entendendo que tudo Ele pode fazer, entendendo que a sua fé foi além, e ela pode ir além, se colocando diante dos planos de Deus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus eternamente. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já passamos por algum livramento. O mesmo Deus que te livrou em algum dia é o mesmo Deus que te livra hoje. Qual é o teu problema? É o mesmo Deus. Amém? O mesmo Deus que te curou em algum momento é o mesmo Deus que te cura hoje. Está precisando ser curado? É o mesmo Deus.
É o mesmo Deus. O mesmo Deus que já resolveu infinitos problemas. É o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que estava na vida de Abraão, de Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que está aqui hoje. Talvez você não consiga enxergar Ele, porque você saiu do lugar de firmeza. Você saiu das águas que te sustentam. E você tem resolvido do seu jeito. Deixa eu te falar, todo mundo que está aqui já foi livre. Caminhe como uma pessoa livre. Caminhe como uma pessoa livre. Você não é órfão de pai vivo. Você é filho de um pai que está muito vivo. Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu queria que nesse momento, se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se as lutas têm te cercado, eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, eu estou firme. Espírito Santo, o meu coração está firme mesmo em Deus. Você pode perguntar isso para Deus essa noite? Se o teu coração está firme, se você tem confiado no Senhor, você apenas vai olhar essa noite para o Deus que pode fazer. Para o Deus que tudo pode fazer. Feche seus olhos para que você não se distraia. Fale com seu Deus, é você e Deus agora.